A paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre um pouco a história de Ruth. Ruth é o 8º livro escrito na Bíblia do Velho Testamento. A história de Ruth é uma mulher moabita, Ruth, descendente de Ló, com o incesto com suas filhas, gera o povo moabita. Agora, no contexto dessa história, tem um homem por nome Elimeleque, casado com Noemi, tendo 2 filhos, Malom e Quilion, de Belém de Judá. Houve fome, a história vai dizer, em Belém de Judá. Elimeleque, então, ele preocupado com o bem-estar da sua família, ele vai para os campos de Moabe. Ali ele vive, mais ou menos, a família fica ali, Noemi, aproximadamente 10 anos. Mas neste período, os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, casam-se com Ruth, a moabita, e também com Orfa, outra moabita. E passa-se alguns anos, Elimeleque vem a falecer. E depois de mais um período de tempo, seus 2 filhos também morrem, deixando Noemi, que era a viúva, já de uma idade aproximadamente 50 a 70 anos, segundo os historiadores, e também fica a viúva Ruth e Orfa. Agora Noemi então olha para suas 2 noras e diz: olha, voltem para a casa de seus pais. Por quê? Porque Noemi, ela vê que ainda as suas 2 noras poderia ter um futuro pela frente. Como era jovem, ela sendo já uma pessoa de idade. Mas agora é interessante também nós destacar que Noemi, ela não fez chantagem emocional com suas noras, se fazendo de coitadinha, de vítima, dizendo: olha, eu preciso de vocês. Não. Ela olha a situação dela, dizendo, porque naquele tempo, irmãos, quem era o provedor da casa era o homem. Como morreu o esposo dela, seriam os filhos. Como morreu os filhos, não tinha mais ninguém por elas. Então ela olha a situação dela, ela toma uma decisão que vai voltar para Belém de Judá, porque nesse período a fome já cessou e o povo já estava vivendo em fartura novamente. Agora é interessante que Orfa, ela retorna. Mas agora a Ruth não, Ruth olha e diz: olha, Noemi, aonde você for eu vou, aonde você pousar ou dormir eu durmo contigo, o seu Deus será meu Deus, e aonde tu morrer e for enterrado eu também serei. Então ela demonstra um ato de fidelidade. Agora, essa distância de Moabe até Belém de Judá, dava mais aproximadamente ali próximo aos 150 quilômetros. E essa distância foi percorrida, irmãos, caminhando. Aí tu imagine uma senhora de quase 70 anos caminhar, passando por luto, a perda do marido, perda de 2 filhos. O coração dela estava muito machucado, ferido pela situação sentimental. Não tinha ninguém por ela. Mas agora a Ruth abraça a causa de Noemi, olha a situação e diz: não, eu vou com você. Então Ruth, dando o apoio, começa a caminhar. Quando eles chegam na terra de Belém de Judá, a história vai dizer que tinha um homem por nome Boaz, que era um parente de Elimeleque à distância, e este poderia ser o remidor ou o resgatador. Por que o remidor? O remidor era alguém que tinha o direito, sendo da família, ele casava ele teria o direito de casar com uma mulher que fosse viúva de um parente dele. Mas nesse contexto, irmãos, nós temos que entender que o remidor, ele teria que comprar as terras que pertenciam à família, devolver a ela, casar com a mulher e gerar filhos, para dar a sequência, a origem e a genealogia sanguínea da família. Mas o primeiro filho que era gerado do casal, ele não pertencia ao homem que se casasse, e sim àquele que morreu. É interessante esse contexto, e quando eles chegam lá, então houve. E Ruth, olhando a situação de Noemi, ela não podia trabalhar devido à sua idade. Então Ruth, ela toma a decisão de sustentar a sua sogra. E ela vai então colher espiga após os segadores. Agora é interessante também que quando os agricultores ou os produtores, eles produziam a sua plantação, uma parte da plantação, uma porcentagem teria que deixar, não poderia colher. Por quê? Porque justo esta porcentagem, os necessitados, aqueles que não tinham condições, eles iam lá e colhiam essas espigas para se alimentar, esses alimentos, e assim suprir as suas necessidades. Isso já vem lá do início, esta lei para os judeus. E nesse contexto, então, Ruth, ela vai lá, colhe
as espigas para manter a sua casa, a sua sogra e ela. E ela colhe uma porção generosa para alimentar a sua sogra. Agora é interessante que nesse contexto, Noemi começa a instruir Ruth para se aproximar de Boaz, porque ele era o remidor. Quando chega nesse contexto do diálogo, Boaz, um homem que ele era temente a Deus, um homem que ele tinha um grande exemplo, uma imagem, uma índole, uma postura até mesmo com seus empregados. Se tu lê o contexto, a forma que ele conversava e se referia, um homem educado. E também um homem que ele levava as coisas de forma correta. E neste tempo não tinha reis na terra. Quem julgava o povo era o juiz. Então, os juízes que faziam o julgamento do povo para, de certa forma, não deixar sair muito do controle os problemas no meio da população. Como não tinha rei, então, Boaz, ele olha para Ruth e diz, eu não sou ainda o teu remidor. Tem alguém que está à frente. Mas se ele desistir, então eu posso ser o teu remidor, resgatar. E neste contexto, então, Boaz, ele conversa com aquele que era para ser o primeiro remidor, que era o parente mais próximo ainda de Elimeleque, do que Boaz. E aquele homem, então, junto com algumas testemunhas, ele desiste. Então, neste contexto, algumas testemunhas comprovando a conversa deles, sendo testemunha, provando o contexto deles, a conversa. Então, Boaz, nessas condições, como ele desistiu, poderia resgatar Ruth. Então, ela resgata Ruth. Ela compra as terras que eram de Elimeleque, devolvem para Ruth e para Noemi, devolvem para Noemi e Ruth, e quando eles casam, eles geram seu primeiro filho, que se chama Obed. E Obed, ele gera Jessé, e Jessé gera Davi. Agora é interessante que Ruth, ela não era uma mulher judia, descendente dos judeus, mas ela se adapta a toda a cultura dos judeus, acata todos os ensinos, sendo uma pessoa obediente e humilde e com a sua sogra. E mesmo ela sendo uma moabita, ela gera da descendência de Ruth, sendo a bisavó de Davi. Ruth é a bisavó de Davi. Ruth gera Obed, que Obed gera Jessé, que Jessé gera Davi. Agora é interessante que o primeiro filho, quando nasce, o povo do lugar onde eles moravam, as mulheres comemoram, dizem, olha, Noemi teve um filho. Eles não falam que Ruth teve um filho quando tu lê a história. Eles falam, Noemi teve um filho. Agora, Ruth, ela não fica triste de jeito nenhum, irmãos. Ela fica feliz, sabe por quê? Porque Ruth sabia o carinho e tudo que a sua sogra lhe ajudou, lhe instruiu. Tanto que agora eles tinham uma vida confortável, próspera. Ruth casada, bem estruturada, com um homem que era muito próspero, um homem de muitas posses e riquezas, um homem temente a Deus, um homem que era exemplar na população. Então Ruth, ela não fica triste quando Noemi pega Obed nos braços, de jeito nenhum. E ela demonstra então a sua submissão à sua sogra, mesmo na posição, e ela é um grande exemplo, Ruth, né? De submissão, um grande exemplo de pessoa obediente, acatando todos os conselhos e as instruções da sua sogra. Agora é interessante também, nós finalizando este panorama bíblico do livro de Ruth, que Noemi mesmo, ela tendo aproximadamente seus 70 anos, mais ou menos, ela conseguiu ainda arranjar força para caminhar toda esta trajetória e recomeçar a sua vida, e Deus restituiu, através do esforço de vontade de Noemi, lá na frente Deus restituiu a vida dela, dando um herdeiro para a sua geração, para dar continuidade à geração, né? E ela tendo um lugar confortável, fartura, alimento. O nosso Deus, ele é um Deus provedor. Boaz, ele era um homem que ele era exemplo em tudo, foi um remidor. E nós, no contexto que nós estamos vivendo, né, o período, eu também digo que você também teve um remidor. Foi Jesus Cristo que nos resgatou na cruz do Calvário, foi o nosso remidor, para que nós tivesse uma vida e vida com abundância, como ele falou, e também para que nós tivesse direito de salvação. Nossa vida aqui nesta terra é de passagem, mas no céu é eterna. Também temos o nosso remidor, que é Jesus Cristo.
Amém, queridos? Deus abençoe. Não esquece de compartilhar. E até o próximo vídeo.